Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos hoje a uma notícia muito interessante que está circulando desde a data do dia 7 de setembro no The Times of Israel. É que o Mike Pompeo, secretário de Estado americano, ele diz que o plano de paz para o Oriente Médio será anunciado em semanas. Então a novela do plano de paz continua, a saga continua. Então vamos aqui à matéria. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse na sexta-feira, agora 6 de setembro de 2019, que os Estados Unidos apresentarão seu tão esperado plano de paz no Oriente Médio dentro de semanas e reconheceu que isso é uma tarefa muito difícil. A administração do presidente Donald Trump adiou o plano depois que Israel voltou a ter novas eleições e que serão realizadas agora no dia 17 de setembro. Contudo, surgiram mais problemas. Na quinta-feira, Jason Greenblatt, conselheiro de Trump no Oriente Médio, renunciou. Ele que vinha desde o início nas negociações, nas conversações com o grupo palestino e o grupo israelense, e agora ele renunciou. E ele disse o seguinte: espero que o mundo veja isso como um bloco de construção, uma base sobre a qual se avança a cada dia. Ele chamou a paz no Oriente Médio um problema difícil, que em última análise esses dois povos terão que resolver por si mesmos, mas nós trabalhamos duro nisso. Então essa foi a opinião do Jason Greenblatt. E a autoridade palestina ela tem interrompido o contato formal com o governo Trump, dizendo que não é um negociador honesto, depois que reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Só lembrando, o conselheiro e genro de Trump, Jared Kushner, lançou a iniciativa de paz do governo em junho deste ano, com uma conferência no Bahrein, na qual ele disse que serão investidos 50 bilhões de dólares na região, caso os palestinos concordem com um acordo político. E no meio de toda esta confusão, de toda esta novela, surge um novo personagem para o Oriente Médio, exatamente que vai substituir o Jason Greenblatt. Este é Avi Berkowitz, assessor de Jared Kushner desde a campanha presidencial de Donald Trump. Ele foi escolhido para substituir o enviado de paz do Oriente Médio, Jason Greenblatt. Essa matéria também saiu no Times of Israel e diz assim: pode um millennial, mini-eu, trazer paz ao Oriente Médio? E aí eu tenho que trazer algumas explicações para alguns termos que aqui estão. Primeiro, esse termo milenial, que não tem nada a ver com o governo milenial de Jesus. Eu vou explicar o que é. E o outro, esse mini-me, eu vou explicar o que significa. Os sociólogos têm definido que as gerações, elas têm divisões. E eles colocaram geração X, geração Y, geração Z, geração milenial, e já tem até uma pós-milenial. A primeira geração é a geração X, e é uma expressão que se refere à geração nascida após o baby boom da Segunda Guerra Mundial, ou seja, os bebês que nasceram a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Embora não haja acordo em relação ao período que a expressão abrange, ela geralmente inclui as pessoas nascidas a partir dos anos de 1960, época da explosão do rock, dos Beatles, Rolling Stones, até o final dos anos 70. Então esta é a geração X, que não conheceu tecnologia como temos hoje, em que não havia telefone celular, televisão era pouca televisão, vocês já sabem de toda essa história. A outra geração é a geração Y, também conhecida por millennials, exatamente aí do Avi Berkowitz. É a geração das pessoas que nasceram entre os anos de 1980
e início dos anos 90. São ainda chamadas de geração do milênio ou geração da internet, devido ao fato de serem os primeiros a nascerem num mundo totalmente globalizado. E existe ainda a geração Z, e a definição sociológica para esta geração é que são pessoas nascidas, em média, entre meados dos anos de 1990 até o início de 2010. A teoria mais aceita por estudiosos é que surgiu como sucessória à geração Y do final de 1982. Contudo, já existe até a geração pós-millennials, que é a geração que influencia todas as outras. E é a geração que já está nascendo com um celular na mão, que já está nascendo sabendo manusear a internet. Esses são os pós-millennials. A outra expressão nesta matéria, usada aí para o Avi Berkowitz, é mini-me. E do inglês vamos ver o que significa esse mini-me. A definição de mini-me no dicionário é uma pessoa que se assemelha a uma versão menor ou mais nova de outra pessoa. Outra definição de mini-me é uma pessoa que adota as opiniões ou maneirismos de uma pessoa mais poderosa ou superior para ganhar projeção, para se promover. Então, o mini-me, ele foi apresentado, o Avi Berkowitz, como mini-me, exatamente porque é uma projeção do Jared Kushner, uma pessoa poderosa e de grande influência. Existe um filme do Austin Powers em que havia um ator pequeno que era exatamente o mini-me do outro ator. E a matéria que está aí, de abril de 2018, é: ator que fez mini-me em Austin Powers deixou a herança de $140 mil. Então, explicamos aí o que é esse millennial e o mini-me. Agora vamos ouvir sobre o Avi Berkowitz. Antes de sua promoção nesta semana para um papel de liderança no processo de paz entre israelenses e palestinos, Avi Berkowitz, 30 anos, ocupou vários empregos estranhos na ala oeste. É outra coisa que eu vou ter que explicar aqui, o que é essa ala oeste lá da Casa Branca. Eles incluíam pastorear visitantes ilustres como Kim Kardashian, Jeff Bezos, Sheldon Adelson na Casa Branca e ficar com o telefone de Jared Kushner enquanto Kushner estava em reuniões, um dever que às vezes fazia Berkowitz responder às mensagens em nome de seu chefe. Então veja a intimidade dele com o Jared Kushner. Agora vamos explicar o que é essa ala oeste lá da Casa Branca. A ala oeste, ou West Wing, é o piso subterrâneo do anexo lá da Casa Branca. É provavelmente um dos espaços mais seguros dos Estados Unidos, mas está longe de ser um bunker ultra secreto. Para quem não sabe, bunker são aqueles esconderijos subterrâneos que as pessoas têm feito ao longo dos anos para se protegerem de uma guerra nuclear, etc. Então, voltando aqui. O piso subterrâneo do anexo lá da Casa Branca é provavelmente um dos espaços mais seguros dos Estados Unidos, mas está longe de ser um bunker ultra secreto como é mostrado em filmes e séries. A ala oeste é o verdadeiro centro do poder do país e seu porão abriga um complexo dos serviços de inteligência em funcionamento constante para manter o presidente atualizado. Então veja que o local que o Avi Berkowitz trabalha é um local privilegiadíssimo que poucas pessoas têm acesso. Então você já começa a ver o desenho da importância desse rapaz lá dentro dos Estados Unidos, que nunca se tinha ouvido falar antes o nome dele, Avi Berkowitz, e agora está surgindo neste cenário mundial para o Oriente Médio. E escute o que um ex-funcionário da Casa Branca disse a respeito do Avi Berkowitz. Ele disse o seguinte: há momentos em que as pessoas pensam que estão enviando mensagens para Jared, mas na verdade estão enviando mensagens para Avi. E ele disse que testemunhou certa vez Berkowitz lendo uma mensagem do príncipe herdeiro saudita
Mohammed bin Salman, o MBS, no telefone de Kushner. Contudo, Berkowitz e Kushner contestam essa informação. E ele diz, o Berkowitz: eu nunca enviei uma mensagem para alguém do telefone de Jared, nem leio suas mensagens. Quem diz o contrário está muito enganado. Em seu novo cargo, Berkowitz será percebido mais do que seu antecessor como uma extensão do Kushner. E o Berkowitz ele é graduado na Harvard Law School em várias capacidades desde 2012. Só para você ter uma ideia, o aluno de Harvard ele é o top do top lá nos Estados Unidos e todas as portas são abertas quando alguém diz eu sou aluno de Harvard. Um outro amigo descreveu certa vez que viu Berkowitz, um ávido jogador de xadrez e tocador de piano, realizar as duas atividades ao mesmo tempo. Seus novos deveres também envolverão multitarefas. A Casa Branca ainda está resolvendo os detalhes da mudança, mas Berkowitz manterá algumas de suas funções atuais, enquanto assume seu novo papel. Ainda está sendo determinado se Berkowitz, atualmente assistente do presidente, receberá um novo título. O jovem assessor é amplamente descrito como quieto e inteligente, e foi envolvido nos detalhes do processo de paz desde o início. Funcionários do governo dizem que ele assumiu um papel cada vez mais preponderante ao longo do tempo, mas diplomatas experientes receberam as notícias de sua elevação com incredulidade. Já as principais autoridades do governo enfatizam que Berkowitz não assumirá o papel de Greenblatt por conta própria e argumentam que ele está mais familiarizado com o plano do que uma contratação externa. Então aí está mais um personagem que está surgindo neste cenário caótico do plano de paz para o Oriente Médio, Avi Berkowitz, 30 anos, aluno de Harvard. Vamos estar observando esses fatos, as eleições em Israel agora é 17 de setembro e com certeza esse plano só vai ser liberado depois das eleições lá em Israel. Então esta foi mais uma notícia do programa Jesus está voltando. Que Deus te abençoe poderosamente.